1 Coríntios, capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? E assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, seria estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que ninguém entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir a outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é por ele todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, quando muito, não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outra em que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja.
Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema variedade de línguas e profecia na igreja. Antes de começar, deixa eu pedir ao Manfred. Está tendo uma estridência aqui na bateria. É possível conseguir tirar esse som da bateria? Se for, eu agradeço. A igreja de Cristo reúne-se para adorar. E o apóstolo Paulo nos diz neste capítulo que quando nós nos reunimos para adorar, versículo 15, ele diz que nós oramos, que nós cantamos, faz parte do culto público, e nós o fazemos para a glória de Deus. Ainda ele diz, no verso de número 3, que quando nos reunimos, nós ensinamos e nós pregamos a palavra, e isso para a edificação da igreja. De tal forma que o culto tem 3 aspectos. Deus é adorado, o povo de Deus é edificado e os incrédulos são convencidos de seus pecados. Vejam vocês o tríplice aspecto do culto, do efeito do culto. Deus é exaltado, glorificado, os salvos são edificados e os incrédulos são convencidos de seus pecados. Se viermos à igreja para adorar com o propósito de demonstrarmos a nossa espiritualidade, nós estaremos na contramão do propósito do culto. O culto é para edificação e não para exibição. O grande problema na igreja de Corinto é que o culto estava sendo um palco para exibição e não um canal para edificação. De tal forma que a adoração da igreja exalta o Senhor, edifica os santos e não promove o ensoberbecimento dos participantes. Este capítulo, Paulo está terminando aqui a sessão sobre os dons espirituais. E nós cremos de todo o nosso coração que os dons são contemporâneos, são úteis e são necessários, porque Jesus nunca mudou. O grande problema, segundo John Stott, um dos grandes intérpretes, considerado o maior exegeta do século XX, é o problema que nós chamamos da polarização. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Todo ruído que distrai a atenção das pessoas é prejudicial, né? Muito obrigado. Assim vai ajudar muito. E o apóstolo Paulo estabelece aqui que o problema em relação aos dons é a questão da polarização. Por exemplo, entre a questão caráter e carisma. Na igreja de Corinto era o contrário. A igreja tinha carisma, dons, mas não tinha caráter, não tinha fruto do Espírito. Há outras igrejas que vão para um outro extremo, que querem ter caráter, mas não têm carismas, que querem ter fruto, mas não creem nos dons. Um outro extremo seria o que nós chamaríamos de credulidade infantil. Tudo que acontece de fenômeno no meio da igreja se atribui ao Espírito Santo. O outro extremo a isso seria o racionalismo cético, uma pessoa totalmente fechada a qualquer manifestação de Deus. Outro extremo seria aquilo que muitos teólogos defendem, o cessacionismo, que os dons foram para a época dos apóstolos. E o outro extremo oposto a isso seria a questão da confusão que se tem hoje em relação a dons espirituais. Vamos ver o que é que Paulo ensina sobre este assunto neste capítulo. Paulo basicamente se concentra em 2 dons espirituais no capítulo 14. Basicamente ele se concentra em variedade de línguas e em profecia. Antes de dar uma análise homilética deste capítulo, eu gostaria de me deter um pouquinho em cada um desses dons. Em primeiro lugar, vamos ver o dom de variedade de línguas.
E eu queria que você prestasse atenção em 10 pontos que Paulo ensina neste capítulo 14 sobre dons de variedade de línguas. Em primeiro lugar, Paulo está mostrando aí a necessidade de seguir o fruto do Espírito, que é o amor. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E no verso 2 ele vai falar a primeira coisa sobre o dom de variedade de línguas. É que quem fala em outra língua fala a Deus e não aos homens. Este não é um dom público. Este é um dom íntimo, particular, pessoal, da sua intimidade com Deus. Juan Carlos Ortiz define o dom de variedade de línguas como o dom de pijama. É do seu quarto, é da sua comunhão com Deus. Porque quem fala em outra língua não fala aos homens, mas fala a Deus. Não tem a característica de profecia, mas tem a característica de oração e de adoração. Você não se dirige às pessoas, você se dirige a Deus. Você não se dirige na horizontal, você se dirige na vertical. Segunda coisa que Paulo diz, quem fala em outra língua, versículo 2, não é entendido, porque fala em mistério. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Ninguém o entende, que nem a própria pessoa. É interessante isso, porque a língua, ela é algo que acontece no âmbito espiritual e não no âmbito racional. Paulo diz aqui a partir do versículo de número 13, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, a própria pessoa que fala em outra língua não entende o que está falando. A mente dela não é edificada. Não há uma decodificação natural, imediata, para o seu racional. Ela não sabe o que está falando. A mente dela não é elucidada. Não é clareada. Ela não entende o que está falando. Se ela não entende, muito menos as outras pessoas entendem. Ela está falando em mistério. É daí que nós entendemos, e isso não eu posso dizer, eu tenho que dizer isso, não é um consenso, é impossível existir um consenso entre todos os intérpretes da Bíblia, mesmo os reformados, acerca deste ponto específico. Há alguns teólogos reformados que pensam que o fenômeno de 1 Coríntios 14 é o mesmo fenômeno que acontece em Atos 2. O fenômeno que aconteceu em Atos 2 no Pentecoste foi um fenômeno não de uma língua nova, mas de um entendimento diferente. As pessoas falavam na sua própria língua e cada um entendia no seu idioma, como se os apóstolos possivelmente estivessem pregando em aramaico ou em hebraico, e as nacionalidades reunidas em Jerusalém, cada um entendia na sua própria língua, como se eu estivesse aqui pregando em português, e no nosso auditório tivesse uma pessoa de língua inglesa, de língua francesa, de língua alemã, de língua russa, e cada um entendendo na sua própria língua o que eu estou falando em português. O que nos dá a entender, eu creio desta forma, é que 1 Coríntios 14 é diferente de Atos 2. A língua de 1 Coríntios 14 não é a língua que tem uma estrutura gramatical, não é um idioma, não é uma língua estrangeira, mas é uma língua misteriosa, onde não se aprende na escola, onde não se estuda a sintaxe, a gramática. Em terceiro lugar, Paulo diz: quem fala em outra língua edifica-se a si mesmo e não a igreja. Veja versículo 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Se este dom é um dom íntimo, particular, da sua intimidade com Deus, ele não visa a edificação da igreja, mas a autoedificação. É por esta razão, e só por esta razão, é que este dom é inferior aos demais outros dons. Porque todos os outros dons alistados na Bíblia são dons para a edificação da igreja, como corpo, como coletividade. E este é o único dom dado para auto-edificação. Daí se constitui a sua inferioridade em relação aos demais. Quarta lição: quem fala em outra língua não se torna entendido.
Por isso, ele não edifica a igreja. Versículos 5 a 11. E agora Paulo vai dar 3 ilustrações para clarear o que ele está querendo dizer. A primeira ilustração que ele usa é a ilustração do versículo 7, dos instrumentos musicais. Eu não conheço música. Para mim, até hoje, essas bolinhas que vocês têm aí nessa pauta musical, eu não entendo nada disso. Imagine que alguém me desse uma partitura e me mandasse para o piano. O que vocês acham que iria sair? Ninguém ia entender nada. Se eu bater o dedo ali naquele teclado, vai sair um som incerto, ninguém vai entender a harmonia da música, ninguém vai saber que música eu estou tocando, vai ser apenas um barulho. Porque para você tirar música dali, você precisa seguir as regras e as normas musicais. Segunda ilustração que ele vai usar no versículo 8 é a ilustração da trombeta, que tem o sonido certo para convocar os soldados para a guerra. Se a pessoa que vai tocar a trombeta não der o som certo, ninguém vai se preparar para a guerra. Vai existir confusão no meio do arraial dos soldados e não preparação para a batalha. Terceira ilustração que ele vai usar está aí nos versículos 9 até o versículo 11. É da conversa interpessoal. Imagine que você, um brasileiro, vai se encontrar com um japonês. Nenhum dos dois estudou a língua um do outro. E ele só conhece a sua língua mãe. Eles não podem se comunicar. Eles não vão se entender. Eles não vão compreender o que o outro está falando. E Paulo então vai usar esta ilustração para dizer que se você está falando em outra língua, você não pode edificar a outra pessoa, porque ela não vai estar entendendo o que você está falando. E aí a edificação passa pelo elemento racional, pelo entendimento. Quinta colocação de Paulo: quem fala em outra língua não entende o que fala. E Paulo vai argumentar aqui que a sua mente é fundamental quando você está cultuando a Deus. Paulo nunca defendeu um culto de catarse, de êxtase emocional, onde as pessoas entram naquela agitação emocional e decolam nas asas das emoções e largam para trás sua racionalidade. O culto aceitável a Deus é um culto racional, é um culto lógico, onde você precisa unir os 3 elementos básicos da nossa vida: razão, emoção e vontade. Se você perceber, Paulo diz que nós temos que lidar com a nossa razão. Versículo 15, na oração. Versículo 15 ainda, nos cânticos. Versículo 16 e 17, nas ações de graça. Versículo 19, na instrução. E versículo 20, no juízo. Ou seja, o culto precisa ser vazado pelo elemento racional, para que a igreja possa entender racionalmente o que está sendo ministrado. Versículos 16 e 17, Paulo diz que quem fala em outra língua não pode edificar os outros. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? A pessoa está falando em língua, agradecendo a Deus, e o outro está do lado dela, e ela não vai poder dizer amém. Se disser amém, vai dizer um amém temerário. Porque se você não escutou, ou se você não entendeu o que o outro falou, você não pode dizer amém ao final da oração dela. Porque amém significa assim seja. Sétima lição que Paulo ensina: que variedade de línguas não é para pregação. Esse é um ponto dos mais complexos hoje nas igrejas contemporâneas. Isso é grave, esse erro cometido. É quando muitas vezes você está vendo as pessoas usando variedade de línguas para pregar, como instrumento de pregação. E veja você aí, versículos 18 e 19. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Por que que línguas não é pregação? Eu estou, assim, perplexo ao ver que muitas pessoas não entenderam isso ainda, em alguns segmentos evangélicos hoje. Quando a pessoa começa a falar em outra língua,
e a outra começa a interpretar da seguinte maneira: meu servo, abre aspas, e começa a falar para a pessoa em línguas e o outro interpretar. O que está errado nisso? Qual é o erro aí? Tem 2 erros graves aí. Primeiro, transformou línguas em profecia. Língua não é profecia. O fato de existir interpretação não muda a natureza da língua. Língua não é palavra de Deus para a igreja, é palavra da igreja para Deus. Essa é a natureza da língua. Segundo erro, você nunca viu na Bíblia nenhuma profecia dada na primeira pessoa, meu servo. Não. Toda profecia na Bíblia é dada na terceira pessoa. Assim diz o Senhor. Por que é errado dizer meu servo, abre aspas, deixa eu entregar a mensagem? Porque isso implica em dizer que a pessoa que está entregando a mensagem é uma incorporação do próprio Deus. Essa pessoa é serva de quem? De Deus ou do profeta? O profeta está falando em nome de Deus ou o profeta é Deus? O profeta não pode assumir o lugar de Deus. Assim diz o Senhor, eu sou apenas canal, eu sou apenas instrumento, então não posso me dirigir a uma pessoa dizendo meu servo. Terceiro lugar, queridos, a língua, mesmo quando há interpretação, ela é uma palavra dirigida não à igreja, é uma palavra dirigida a Deus. Quem fala em língua, fala a quem? A Deus, não à igreja. Então o dom de língua não é dom de pregação, é dom de intimidade com Deus, de comunhão com Deus. Quando há intérprete, a edificação não muda a natureza da língua. Eu posso ser edificado com a oração de alguém? Posso. Eu posso ser edificado. Quando uma pessoa ora na igreja, você é edificado? É claro que é. Mas em momento nenhum a oração é pregação. Eu conheço algumas pessoas que às vezes elas têm medo de chegar para você e falar o que precisam falar. E aí diz, vamos orar. E aí quando ela ora, ela prega para você o que ela queria falar a viva voz. Está errado isso. Está errado. Oração não é para falar para as pessoas, oração é para falar para Deus. Toda oração você se dirige não à congregação. Na oração você sempre se dirige a Deus. Então quando há interpretação das línguas, ainda continua sendo oração para Deus. Você é edificado pela oração, mas você não transforma esta oração em profecia. Está claro isso? Vamos a um outro aspecto importante aqui. O uso errado do dom de variedade de língua escandaliza os incrédulos. Veja o versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Qual é a maneira errada aí? A maneira errada é que Paulo valida a legitimidade do dom de línguas, mas diz que ele precisa ser usado na igreja com critérios, com normas, com parâmetros. E o parâmetro que Paulo diz é que a igreja toda não pode falar ao mesmo tempo. Imagine que alguém entre aqui, todos nós estivéssemos falando em outras línguas, e a pessoa dizer, o que esse povo está falando? De que planeta é esse povo? E Paulo diz, as pessoas iriam achar que estaríamos loucos, e não haveria nenhum entendimento e nenhuma edificação. Em nono lugar, Paulo diz que o uso do dom no culto público precisa ser com ordem. Veja versículo 27 e 28. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou, quando muito, 3. Isto sucessivamente. E haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Então Paulo está dizendo que se houver intérprete, pode falar. No máximo 3 pessoas. E uma depois da outra. Ou seja, tem que existir ordem. Não pode existir uma Babel. Não pode existir uma confusão. Então em qualquer lugar que você chegar e ver 2 pessoas falando em língua em público, ou uma só falando sem intérprete, pode saber que já está fora do princípio bíblico. A mesma Bíblia que fala sobre o dom, norteia e conduz e dirige e orienta o uso do dom. Finalmente, o dom de variedade de línguas, Paulo diz, não deve ser proibido. Versículo 39, Paulo diz, portanto, meus irmãos,
procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. É muito importante dizer isso. Tem muita gente que joga pedra no dom de línguas, e isso é errado, porque se for o Espírito Santo que deu, o Espírito Santo não dá coisa ruim. Se é o Espírito Santo que deu, é coisa boa. E portanto nós não temos o direito de rejeitar, nem de falar mal daquilo que é dádiva do Espírito Santo. O fato de uma pessoa usar de forma errada não nos deve levar para o outro extremo de proibir. Por exemplo, a igreja de Corinto usou de forma errada a Santa Ceia. Nem por isso Paulo proibiu a igreja de celebrar a Santa Ceia. O que é importante é corrigir a prática e não proibir a prática. Quais são os erros mais comuns em relação ao dom de línguas nos dias de hoje, que se repetem como os erros da igreja de Corinto? Em primeiro lugar, o erro mais comum é o erro de dar mais valor a este dom do que aos outros dons. Versículo 5, Paulo sugere isso. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Paulo está dizendo com essa ideia aqui que a igreja achava que falar em línguas era o suprassumo. E hoje se ensina em muitas igrejas que o crente que não fala em outra língua é um crente de segunda categoria. É um crente que não é batizado com o Espírito Santo. É um crente que não é cheio do Espírito Santo. Que um crente que não fala em outra língua não é um crente espiritual. Isso é uma ignorância das Escrituras. Isso é uma negação do ensino de Paulo. O segundo erro que Paulo combate é de pensar que o dom de línguas é uma prova de uma vida espiritual abundante. Não é verdade isso. Aliás, diga-se de passagem, nenhum dom espiritual, seja ele qual for, é prova de espiritualidade. Não se mede espiritualidade pelos dons. Mede-se espiritualidade pelo fruto do Espírito. A igreja de Corinto tinha todos os dons, mas era imatura, era bebê e era carnal. Terceiro erro cometido hoje: pensar que este dom é o selo e a evidência do batismo com o Espírito Santo. Em absoluto, nenhum dom pode ser selo do Espírito Santo ou selo do batismo com o Espírito Santo, porque todo salvo é batizado no corpo de Cristo pelo Espírito. E o dom espiritual é distribuído pelo Espírito conforme lhe apraz, de tal maneira que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 28 a 30, que nem todas as pessoas, ou melhor, que nenhum crente tem todos os dons. É por isso que nós somos um corpo, para servir uns aos outros e para suprir as necessidades uns dos outros. Quarto erro é pensar que todos os crentes devem ter esse dom. Se ensina publicamente isso em muitos meios evangélicos, que você precisa ter esse dom, do contrário você não é uma pessoa espiritual. Isso é equivocado. Outra coisa errada é se falar em línguas num culto público, todo mundo ao mesmo tempo. Isso é uma prática condenada por Paulo. Outra prática condenada por Paulo é falar em estado de êxtase. Já viu isso? As pessoas começaram a falar em língua e de repente serem arrebatadas como que num estado estático, como um estado de êxtase, onde elas saem do seu controle, do domínio próprio. E é por isso que Paulo diz: se não há intérprete, fique calado. Ou seja, o ficar calado e o falar está no domínio daquele que fala. Se está no domínio daquele que fala, ele não está em estado de êxtase, ele está sob controle dele mesmo. Lembram vocês que o fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. Onde o Espírito Santo domina, aí há domínio próprio. Onde há êxtase, não há domínio do Espírito Santo, coisa nenhuma. Outro erro: falar em público sem interpretação. Outro erro: pensar que a oração em línguas é superior à oração no seu vernáculo. Eu já estou cansado de ver gente pregar sobre isso. Quando você ora em língua, você ora num nível superior. Você está num patamar superior.
A sua oração é mais espiritual, você tem mais intimidade com Deus, você chega a horizontes mais largos e a regiões mais profundas na sua vida espiritual. A Bíblia em lugar nenhum ensina isso. Pelo contrário. Paulo diz, eu orarei com a minha mente e orarei com o meu espírito. O espírito aí não é Espírito Santo não, é espírito no sentido do seu homem interior, da sua pessoa interior. Paulo diz, você deve orar, quem ora em línguas, Paulo diz, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. De tal maneira que Paulo diz, quando você pode orar em línguas e pode entender o que você está falando, você está alcançando um nível mais alto. Recomendações do apóstolo Paulo sobre as línguas. 3 recomendações. Primeiro, não proibir falar em línguas, versículo 39. Segundo, em culto público, falar em línguas só com interpretação, versículo 27 e 28. Terceiro, falar em línguas em particular tem o seu valor de alta edificação, versículos 2, 4 e 28. Então, se Deus lhe deu esse dom, usufrua-o. Se Deus não lhe deu esse dom, não tenha complexo de inferioridade. Vamos ver o segundo dom que Paulo trabalha aqui nesse capítulo, que é o dom de profecia. A primeira coisa que eu preciso levantar é o que é dom de profecia. Isso é muito importante entender, queridos, porque nós temos que fazer uma clara distinção o que é ofício de profeta, do Velho Testamento, do Novo Testamento, e dom de profecia. O que nós temos hoje é dom de profecia e não ofício de profeta. Porque hoje nós não temos mais nenhum profeta e nenhum apóstolo no sentido bíblico, de gente que recebia uma revelação nova de Deus, inspirada por Deus, para fazer parte do cânon das Escrituras. O cânon das Escrituras está fechado. Deus não revela mais nada novo hoje para a sua igreja, porque tudo que Deus quis revelar para a sua igreja está na sua palavra. Você não pode acrescentar e você não pode tirar mais nada, diz o livro de Apocalipse. E Paulo chega a dizer que ainda que um anjo do céu venha e pregue outro evangelho que vai além deste que ele já pregou, seja anátema. Então o que é hoje dom de profecia? Dom de profecia hoje é exatamente a explanação, a exposição, a explicação da palavra de Deus conforme está escrito nas Escrituras. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 6, se alguém profetiza, seja segundo a proporção da fé. O que é a fé aí em Romanos 12, 6? É o conteúdo da verdade. É o conteúdo das Escrituras. O que Paulo está dizendo, se você profetiza, você tem que profetizar de acordo com o conteúdo da Escritura. Lá em primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, Paulo diz o seguinte, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, se você fala, se você prega, se você profetiza, você tem que se manter dentro dessas balizas da palavra de Deus. Ora, se profecia for pregar algo novo, inédito, Paulo diz, seja anátema. Então, o que é pregar de acordo com a palavra de Deus, com os oráculos de Deus? É pregar exatamente o que está na palavra de Deus. E aí Paulo diz a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, verso 2, prega a palavra, não é sobre a palavra, prega a palavra. Então a palavra é todo o conteúdo da pregação. O que é profecia? É a pregação da palavra de Deus. Preste atenção que profecia não é um cargo, não é em função de uma posição que a pessoa ocupa. Paulo diz que ele gostaria que todos na igreja profetizassem. Por quê? Só o pastor que prega a palavra? É só o pastor que tem condições de compreender as Escrituras e de transmitir as Escrituras? Absolutamente não. Isso está ao alcance de todo aquele que foi salvo por Jesus, ler a Bíblia, entender a Bíblia e proclamar a Bíblia. E todas as vezes que você lê a Bíblia, que você entende a Bíblia, que você prega a Bíblia, você está profetizando. Agora vamos ver, queridos irmãos, os erros com respeito ao dom de profecia hoje, que também existiu na época de Paulo, lá em Coríntios. O primeiro erro é que o dom de profecia também não é estático. Ou seja, ele não é proclamado em estado de êxtase. Vejam vocês, versículos 29.
Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Veja você ainda, versículo 31 a 33. Se porém vier revelação a outra em que esteja... 31. Pois todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. E aí ele cita o caráter de Deus, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Paulo está dizendo que a profecia não pode ser dada em estado de êxtase. Como, por exemplo, a pessoa diz, não, eu recebi uma palavra de Deus, eu tenho que falar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, não é por aí. Ou como se a pessoa estivesse trazendo uma palavra e ela não pudesse ser interrompida. Também não é isso. Nós temos que ter muito cuidado, porque muita gente hoje diz que quer falar em nome do Espírito, está falando em nome do Espírito e não está falando coisíssima nenhuma em nome do Espírito. Eu nunca me esqueço aqui na nossa igreja, há alguns anos, eu estava pregando um culto pela manhã e uma senhora muito elegante, muito bem vestida, entrou aqui pelo corredor e eu estava começando o sermão. E eu estava no meio da mensagem quando esta irmã providenciou meios de alguém trazer ao púlpito um recado, um bilhete dela. O Espírito Santo me mandou aqui e me comissionou a dar uma palavra a esta igreja. E eu recebi o recado e não lhe dei a palavra. E à porta da igreja ela ficou muito brava comigo. Disse, o senhor impediu que o Espírito Santo falasse à igreja hoje. Eu disse, minha irmã, eu sou profeta da igreja, tenho incumbência de trazer a palavra a esta igreja, e a senhora me perdoa, mas eu não a conheço. Não sei de onde a senhora vem, não sei o que a senhora pensa, não sei no que a senhora crê. Eu vou ouvi-la, eu vou conhecê-la. Se eu achar que a senhora tem uma palavra pertinente, bíblica para a igreja, oportunamente, eu lhe darei a palavra, mas sem conhecê-la jamais faria isso. Não tardou para que naquela mesma semana tivesse informações dos desvarios que aquela pessoa estava dizendo em alguns recantos evangélicos na Grande Vitória. Nós não temos que achar que toda pessoa que diz que vem falar em nome do Espírito Santo de Deus está falando em nome do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos crer que o dom de profecia é um dom estático, que a pessoa entra em êxtase e fala e ninguém pode questionar o que se está falando. Por isso, queridos irmãos, o dom de profecia, versículo 29, diz que ele tem que ser questionado e julgado. Veja aí versículo 29. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. O que é julgar? Significa que você vem para a igreja com o pé atrás? Significa que você sempre vem à igreja com espírito crítico? Significa que você vem para a igreja para anotar os erros do pregador e apontá-los? Significa que você vem para a igreja com o espírito de encontrar alguma falha para ressaltar isso? Não, não é isso que Paulo está querendo ensinar. O que Paulo está querendo ensinar é que nós não poderemos ser ouvintes sem critério, sem crivo, sem julgamento, sem percepção espiritual, sem discernimento espiritual. Paulo elogia a igreja de Bereia, que mesmo ele pregando, aquela igreja examinava nas Escrituras para ver se o que ele falava era de fato a verdade. Não importa se quem sobe a esse púlpito, seja Pedro, seja Paulo, seja quem for, cabe aos membros da igreja ouvirem o pregador com a Bíblia aberta, examinando as Escrituras, se de fato o pregador está ensinando de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que sempre perguntar, está falando, quem fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Outro critério é, está edificando a igreja? Outro critério é, o pregador submete-se ao julgamento dos outros? Ele é humilde para aprender com os outros? Outra pergunta, o pregador está no controle de si mesmo? Veja vocês, os versículo 3, Paulo diz, pois o que profetiza fala aos homens. E Paulo usa 3 palavras fundamentais aí, edificando, exortando e consolando. Se você ler 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, são essas as finalidades da Escritura.
Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para correção, para exortação, para o ensino, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Na medida em que você expõe as Escrituras, as pessoas são exatamente edificadas, exortadas e consoladas. É isso que Paulo está ensinando. E mais do que isso, versículos 24 e 25, tem outro aspecto muito bonito da profecia, do propósito da profecia. Paulo diz assim: porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é por ele todos convencido e por todos julgado, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O que acontece? Quando você expõe a Bíblia, a palavra de Deus, a pessoa entra na igreja, nunca entrou, nunca participou de um culto, e de repente ela começa a ficar pensando: o que está acontecendo? Será que esse pregador conhece a minha vida? Será que alguém contou para ele o que eu estou vivendo? Será que alguém segredou para ele aquilo que eu estou passando? O que está acontecendo? É que o Espírito Santo de Deus aplica a verdade de Deus à necessidade dessa pessoa. E o coração dessa pessoa é descoberto. E essa pessoa, de repente, é confrontada com a verdade de Deus, ela é convencida do seu pecado, e ela passa a entender que, de fato, Deus está no meio da sua igreja. Esse é o propósito da profecia. Mas, irmãos, eu queria concluir só lhes dando um esboço homilético deste capítulo. Você pode sintetizar esse capítulo em 3 palavras: edificação, entendimento e ordem. Dos versículos 1 a 5, Paulo está dizendo que o propósito dos dons é edificar a igreja. O dom de variedade de línguas edifica você mesmo, e o dom de profecia edifica a igreja. Nos versículos 6 a 25, Paulo traz a outra palavra que é entendimento. Tudo que Paulo vai falar é sobre a questão da percepção do entendimento espiritual. Paulo diz, usando aí as 3 ilustrações dos instrumentos musicais, da trombeta que chama para a guerra e da comunicação interpessoal, Paulo vai falar que precisa existir discernimento, em primeiro lugar, para a própria pessoa que fala, em segundo lugar, para os crentes que estão na assembleia, e em terceiro lugar, para os descrentes que chegam na assembleia. Então precisa existir discernimento espiritual. O culto público tem que ter discernimento. Você tem que sair do culto público dizendo: eu entendi, eu compreendi, a minha mente foi clareada. E a última palavra que Paulo vai usar é ordem. Versículos 26 a 40. Paulo agora vai orientar a igreja sobre a ordem no culto. Vocês bem sabem que a igreja de Corinto era a igreja onde não existia ordem. E nós temos que entender o contexto desta igreja, sem o que nós não vamos entender este capítulo 14, irmãos. Preste atenção que há 2 ordens nesse capítulo fundamentais. A primeira ordem está no verso 26, na parte B. Seja tudo feito para quê? Para edificação. Preste atenção nisso. No culto tudo tem que ser feito para edificação. Há uma outra ordem no versículo 40. Qual é a ordem lá? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. O culto não pode ser uma bagunça. O culto não pode ter desordem. O fato de você sentir alegria e regozijo e gozo na presença de Deus e celebrar com entusiasmo não significa dizer que você foge do controle. Não é um culto estático. É um culto onde a sua mente está sendo atingida, onde as suas emoções estão sendo alcançadas, onde a sua vontade é despertada e no seu todo você celebra Deus. Agora, nós temos que entender aí, o problema da igreja de Corinto era a desordem no culto. Lembram lá da ceia? Onde eles se embriagavam, onde eles comiam demais, outros passavam fome, onde as mulheres chocavam a igreja, profetizando sem véu, e a ausência do véu no contexto lá era como se fosse uma mulher entrar na igreja de roupas sumárias, como roupa de banho. E você não pode entender o contexto que Paulo vai mencionar aqui, a não ser que você entenda isso. Aquelas pessoas vieram de um culto de mistério, uma religião politeísta, onde elas adoravam a deusa Afrodite,
E elas entravam numa celebração litúrgica promíscua e estática, e onde as mulheres começavam a falar descontroladamente, estaticamente, onde não havia ordem, onde não havia equilíbrio emocional. E o que está acontecendo? Essas mulheres agora se converteram e foram para a igreja, estão querendo ter o mesmo comportamento que tiveram lá num culto pagão na igreja de Deus. E elas interrompem o pregador, e elas falam na hora do culto, e elas interrompem a ordem litúrgica do culto. E é nesse sentido que Paulo diz que as mulheres devem ficar caladas na igreja, que elas devem chegar em casa e perguntar ao seu marido. Paulo não está dizendo que a mulher não pode falar na igreja não, porque no capítulo 11, versículo 5, ele diz que as mulheres oravam e profetizavam no culto. Então Paulo não pode ser incoerente, Paulo não está se contradizendo. O que ele está querendo aqui é trazer ordem ao culto, onde as mulheres estavam importando as suas práticas num culto de mistério e tentando introduzir essas mesmas práticas na liturgia da igreja. Finalmente, queridos, Paulo está alertando os crentes sobre o perigo de novas revelações que chegam à igreja além da palavra de Deus. Versículos 36 e 40. Esse era o grande perigo da igreja de Corinto e o grande perigo hoje. Sabe o que está acontecendo na igreja de Corinto? Vocês lembram que a igreja questionava a apostolicidade de Paulo, questionava a autoridade de Paulo, dizia, para que nós precisamos de Paulo? Para que nós precisamos, vamos contextualizar agora, para que nós precisamos de um pastor? Para que nós precisamos de alguém que vai estudar em seminário? O Espírito Santo fala direto conosco, nós não precisamos de alguém nos ensinar alguma coisa, não, o Espírito Santo fala direto com a gente. Olha o que Paulo ensina sobre isso. Versículo 36. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós? Ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Paulo está dizendo, se há profeta, ele tem que se submeter à autoridade apostólica. Um profeta verdadeiro se coloca debaixo da instrução e da autoridade das Escrituras. Quando alguém quer questionar a autoridade da Bíblia, a autoridade das Escrituras, dizendo que Deus fala direto com ele não precisa da Escritura, ele é um falso profeta. Porque a autoridade de um genuíno profeta é quando ele se coloca debaixo da autoridade apostólica. Se alguém ignorar isso, diz Paulo, será ignorado. Queridos irmãos, eu quero terminar lendo uma frase, que é o artigo 5 da Confissão Reformada da França, adotada em 1559, que para mim pontua muito bem esse compromisso que nós temos que ter com a palavra de Deus. E eu peço permissão para ler. Não é lícito aos homens, nem mesmo aos anjos, fazerem nas Santas Escrituras qualquer acréscimo, diminuição ou mudança. Por conseguinte, nem a antiguidade, nem os costumes, nem a multidão, nem a sabedoria humana, nem os juramentos, nem as sentenças, nem editos, nem os decretos, nem os concílios, nem as visões, nem os milagres se devem contrapor a estas santas Escrituras. Mas ao contrário, por elas é que todas as coisas se devem examinar, regular e reformar. A igreja está debaixo das Escrituras. Que Deus nos ajude, queridos, a sermos uma igreja fiel, submissa e obediente à palavra de Deus. Que seja assim.